Graça e paz. Boa noite, queridos e queridas, Igreja Metodista, povo de Deus que se achega nesse momento para que possamos então compartilhar da palavra de Deus, para que possamos então sermos um povo que agrada o coração de Deus, povo que agrada o coração de Deus. Que esse seja o tempo de que você e eu, de que todos nós, aqui neste lugar, nesta sala, possamos então adorar, glorificar, abrir o nosso coração, deixar o nosso coração de fato na presença de Deus, para que tanto o louvor quanto as orações e especialmente a palavra de Deus possa cair no solo do nosso coração e ser um solo fértil, em nome de Jesus. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova o Teu Espírito em cada um de nós. Nós estamos aqui, nesta noite, te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, porque o Senhor é um Deus misericordioso. Te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor é Deus, o único Deus. E nós não estamos aqui por outro motivo, por outra razão, a não ser ouvirmos a Tua palavra, aprendermos a Tua palavra, sermos transformados com a Tua palavra e pela Tua palavra, porque o Senhor veio para nos libertar. E nós cremos que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nós oramos, nós agradecemos por cada vida que está conosco, por cada vida que vai chegando, por cada vida que vai estar no momento em que essa live acabar e você puder acessar o YouTube, porque fica gravado. Nós também oramos pela tua vida, para que, independentemente do momento, você seja alcançado, que as nossas famílias sejam alcançadas, que as nossas vidas sejam alcançadas e que nós juntos possamos, em fidelidade e em amor, estarmos sempre na presença de Deus, em nome de Jesus, independentemente de qualquer coisa, independentemente do que estamos vivendo, independentemente daquilo que nos aconteceu, daquilo que veio sobre nós. Nós estamos aqui porque cremos que o Senhor é o nosso pastor. E isto nos basta. Que Deus nos abençoe. Pai, fica conosco. Guarda os nossos corações, guarda os nossos pensamentos de tudo aquilo que possa vir tirar de nós nesse tempo. E no tempo que aqui passarmos. E no tempo que outras pessoas por aqui passarem. Tirar, Senhor, a conexão com a Tua palavra. Nós oramos, entregamos esse culto nas Tuas mãos, porque sabemos que mesmo no formato diferente, não é o formato que está valendo. O que está valendo é a essência. E a nossa essência é o Evangelho, puro e simples. Deus fica conosco, nos ajuda, nos fortalece e que nós possamos abrir o nosso coração e louvar ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Tua presença presença.
ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor.
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui, Deus. Obrigado, Pai, pelo teu amor. Obrigado, Pai, porque quando o Senhor está conosco, nós nos sentimos seguros e com esperança, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor cuida de cada um. Obrigado, Deus, porque independente das nossas atitudes, independente das nossas escolhas, o Senhor está sempre de braços abertos para nos receber. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua bondade. Obrigado, Pai, pelo teu amor. Ó Deus, peço que o Senhor console os nossos corações. Eu peço a Deus que o Senhor enche os nossos corações de paz, enche-nos de alegria, Deus. Pai, que a tua palavra possa nos fortalecer, para que possamos continuar na luta, Deus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém.
Pai querido, como é bom estar em Tua presença, junto com os irmãos e irmãs, para Te adorar neste culto prestado a Ti. Senhor Deus, agradecemos por este momento em que podemos, Senhor, devolver a Ti uma pequenina parte do muito que o Senhor nos dá. Pai, recebe nossos dízimos e ofertas como gesto de gratidão, amor, fé e partilha por tudo o que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos sempre fiéis com os nossos dízimos, para que o Teu reino cresça cada vez mais. Pai querido, prepara-nos agora para ouvir e compreender e praticar a Tua palavra, que será ministrada a nós neste momento. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, queridos, glória a Deus por estarmos aqui, pela oração dos dízimos, pela oração, pela palavra. Louvado seja Deus, porque aprove a Ele que hoje por aqui estivéssemos novamente. Sim, nós até programamos de outra forma, mas a tecnologia ela nos pregou uma peça esse final de semana. E é por isso que está desse formato, vamos dizer assim. Amados, queridos irmãos, bendito seja Deus pela tua vida, que se dispôs a estar aqui conosco. Bendito seja Deus pela tua família. Bendito seja Deus porque você chegou até aqui. Bendito seja Deus que você tem sido preservado a cada momento. Bendito seja Deus, porque nós temos um Deus maravilhoso. Nós também nesse momento pensamos, essa semana nós tivemos uma perda de uma amiga, de uma irmã. Não foi fácil para a Igreja Metodista, especialmente a Igreja Metodista que estava muito ligada com ela, esposa de um pastor. E nós entristecemos muito. Já estávamos muito tristes. Já temos vivido muito de tristeza. Muitas vidas ceifadas. E não foi fácil. Uma semana atípica, mais do que tudo. E no decorrer dessa semana, eu fui tocada por uma palavra do Senhor maravilhosa. Palavra de Deus que está lá em Isaías 53. E nesse capítulo de Isaías, eu também me deparei com uma frase, aliás, de um filósofo. E eu fiquei pensando, bom, segunda, terça, como foi terça-feira para quarta, a palavra foi sendo, vamos dizer, né, trabalhada no meu coração. Bom, Isaías 53, nós vamos ter um momento dela e depois nós vamos ampliar tudo para a honra e glória do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus seja aqui nesse momento, seja contigo, seja com a tua família, para que a palavra de Deus mova o nosso coração. Amém. Isaías 53, queridos. Isaías 53 é a profecia daquilo que ia acontecer com Jesus. E o profeta diz o seguinte: o servo cresceu diante de Deus, uma muda mirrada, uma planta atrofiada num campo ressecado. Olha como ele faz a comparação com Cristo. Não havia nada de atraente nele, nada que nos levasse a olhá-lo com atenção. Ele foi desprezado e ignorado. Um homem que sofreu, que conheceu a dor, a experiência própria da dor. Bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam.
Nós olhamos para ele com desprezo. Pensávamos que ele era o pior da sociedade, a escória da sociedade. Mas o fato é que ele levou nossas doenças, nossas deformidades, tudo que há de errado em nós, ele levou sobre si. Pensávamos que ele era culpado de tudo. Mas Deus estava ali. E nós então, pelos nossos pecados, ele levou a nossa culpa. Nós que o feriram, que o feríamos e que o ferimos. Nós que o dilaceramos. Nós que o esmagamos. Ele levou os nossos pecados. Ele recebeu o castigo. E foi isso que nos restaurou. E por meio das feridas dele, somos curados. Somos como ovelhas que se desviaram e se desprenderam e se perderam. Cada um de nós fez o que quis. Cada um de nós escolhe e escolheu o seu próprio caminho. E sobre ele o Eterno descarregou todo o nosso pecado, tudo o que fizemos de errado. Ele foi afligido e torturado, mas não disse uma palavra. Como ovelha, foi levado para o matadouro, um cordeiro para o tosquiamento. Ele aceitou tudo em silêncio. Tudo em silêncio. E embora não tivesse feito nada, ele foi levado pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, fomos curados. E ele então escolheu, ele foi aquele levado para o martírio, no nosso lugar. Esta passagem é tremenda. Nós vivenciamos Páscoa, recentemente, mas essa passagem veio ao meu coração com a seguinte pergunta: homem de dores, dores diversas, desprezado, humilhado, descaso, tortura. Sim, ele foi torturado. Tortura é, por definição médico-legal, um meio cruel de prática criminosa, entendido como um ato desumano, brutal, que atormenta e causa padecimento desnecessário à vítima, por livre deliberação do torturador. Jesus foi torturado. Ele foi torturado, ele foi levado pelas nossas transgressões. E a pergunta que me veio ao coração é uma pergunta que 2 filósofos trabalharam sobre ela. O primeiro filósofo foi Sartre. Ele trabalhou sobre essa pergunta. E um outro filósofo, Kierkegaard, também trabalhou sobre essa pergunta. E a pergunta é a seguinte: não importa o que fizeram de mim, o que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim. Vou repetir para você. Não importa o que fizeram de mim. O que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim. Essa é uma pergunta também, é uma frase filosófica também. Aquela que busca a nossa existência, que aliás Sartre era um existencialista. É aquele que ele prega a liberdade individual, o ser é livre. Então, se ele é livre, ele é individual e ele dá conta daquilo que acontece com ele. Por isso, Sartre falava: o que vou fazer com o que fizeram de mim? Quem tem que fazer sou eu. Eu é que tenho que fazer algo com o que fizeram de mim. E Sartre não era cristão. Então, dentro dele existia essa filosofia, que é muito interessante, mas existia também a questão de que, se eu me basto, se eu sou
o indivíduo, eu tenho que saber o que vou fazer com o que fizeram de mim. Bom, dado esse primeiro pensamento dele, de Sartre, nós encontramos Kierkegaard, que é um filósofo, foi um filósofo, mas ele era cristão. E Kierkegaard sabia que essa filosofia de Sartre tinha fundamento, mas para Kierkegaard ele pensava assim, da seguinte forma: o indivíduo ele é realmente singular, ele é único. Ele acreditava na questão, sim, de que o indivíduo ele precisa fazer algo. Mas para Kierkegaard não era só o indivíduo. Ele não desprendeu a relação do ser homem com o ser divino, com o Cristo. Ele não dissociou o eu da fé, o eu de Deus. Logo, para Kierkegaard, o que vou fazer com o que fizeram de mim está também ao auxílio de Deus, para que me ajude, para que nos ajude a refazer aquilo que fizeram de mim. Compreenderam? Dado essa pequena explicação, eu pensei, e se Jesus tivesse feito essa pergunta, né? O que vou fazer com o que fizeram de mim? Nós acabamos de ler Isaías 53, ele foi torturado, ele foi massacrado, ele foi crucificado. E o que vou fazer com o que fizeram de mim? Antes, ele foi arguído, ele foi retalhado, ele foi discriminado, ele foi tido como alguém que não merece respeito, que não merece olhar. O que Jesus, então, poderia ter perguntado: o que vou fazer com o que fizeram de mim? Eu vim para que esse povo pudesse ter vida, mas eles me transformaram em nada. Me transformaram em alguém que cometeu algo terrível, por isso eu vou ter que ir para a morte de cruz. Não que isso não seja algo planejado por Deus. Veja, eu estou aqui nesse momento buscando filosofar, vamos assim dizer, sobre toda essa questão. Aquilo que os filósofos Sartre e Kierkegaard falaram, mas trazendo para Jesus e trazendo para nós. Ora, veja bem, Deus enviou o Filho para nos resgatar, como vimos. Ele foi jogado fora, ele obteve a pior morte, a morte de cruz, que era dada para o pior criminoso. Sua vida teve um único propósito: nos salvar. E o que ele fez com o que fizemos dele? Ele nos salvou, ele nos libertou, ele deu a sua vida por cada um de nós. Quando nós então pensamos um pouco em nós mesmos, nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos amigos, nessa situação que estamos vivendo, podemos perguntar: o que vou fazer com o que fizeram de mim? O que vamos fazer com o que estão fazendo conosco? A nível político, a nível governo, a nível associação, a nível... O que vamos fazer? O que vamos fazer com o que fizeram de mim quando eu me vi perdido, quando eu era adolescente, quando eu tive o meu pai um alcoólatra, quando eu
tive uma irmã que padeceu muito, sofreu muito com câncer. No meu lugar, Jesus levou todas as minhas dores. Mas a pergunta continua ecoando, ecoando. O que estamos fazendo com o que fazem conosco? Com que o vizinho, com que o patrão, com que o pai, a mãe, o marido, a esposa, o filho, o colega. O que vamos fazer com o que fizeram conosco? O que vamos fazer com uma situação de vida que eu vivi e que trouxe para mim raiz de amargura? O que eu vou fazer com o descaso do meu pai, da minha mãe, com o descaso do esposo, da esposa, com o descaso do filho, com o descaso do outro por mim, com aquilo que talvez a igreja errou? O que eu vou fazer com o que fizeram de mim? Porque quando algo acontece na nossa vida, quando somos, vamos dizer assim, torturados emocionalmente, psicologicamente, deixa marcas em nós. E a pergunta é: o que eu vou fazer com o que fizeram de mim? O que eu vou fazer com o que me transformaram? Para Sartre, eu teria que fazer algo. Porque eu sou um indivíduo somente. Então eu preciso me mover para fazer algo em relação àquilo que fizeram de mim. Para Kierkegaard, eu preciso agir, mas eu tenho um Deus que me move. Eu tenho um Deus capaz de me ajudar a transformar aquilo, o espinho numa flor, transformar aquilo que é tristeza em alegria, transformar minhas lágrimas em sorriso. Eu tenho um Deus que pode me ajudar, que pode, de maneira sobrenatural, inclusive, milagrosamente, transformar a minha situação, transformar o que fizeram de mim, o que me transformaram, o que eu não preciso, então, a partir daquilo que eu fui transformado, continuar no estágio em que eu fui colocado pela situação do que fizeram de mim. Pense bem nisso. Pense muito bem nisso que nós estamos falando nesse momento. Meu querido e minha querida. Pense. Então nós estamos num momento de reflexão. Num momento de pensar. Pensar o que eu devo fazer com o que fizeram de mim. Já disse e repito. Jesus veio para nos libertar, para nos dar vida. E o que fizeram dele? O que fizemos dele? E ele podia então ter perguntado: o que eu vou fazer com o que fizeram de mim? Ora, me colocaram na cruz, me mataram. O que eu vou fazer com o que fizeram de mim? E qual era a trajetória do Filho de Deus? Independente do que fizeram de mim, eu vim ao mundo para libertar o povo. E foi para isso que eu vim e é isso que eu vou fazer. Ele tomou sobre si as nossas dores, a minha, a tua, a nossa, e libertou a cada um de nós. E se nós então percebermos bem isso, percebermos bem a questão da tortura, sabe? E eu paro aqui para fazer um outro parêntese, porque nós cristãos,
não podemos concordar com tortura, não é? O nosso Cristo foi torturado. Então nós temos que banir a tortura da nossa vida, da vida do outro. E para continuar a nossa reflexão a respeito do Isaías 53, que relacionou e escreveu e profetizou toda a questão do Cristo, tudo que ele padeceu, e para fazer a junção com o filósofo Sartre e Kierkegaard, nós também encontramos um outro personagem bíblico que, de duas formas, o que vou fazer com o que fizeram de mim. Veja bem, nós encontramos o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era cidadão romano. O apóstolo Paulo pertencia a uma comunidade membro da política romana. Ele tinha a qualidade de cidadão. E como cidadão ele tinha privilégios. Saulo, na verdade, só respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Preste atenção nessa volta que a mensagem vai dar. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote, pediu cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrassem seguindo o caminho. Caminho? Jesus, seguindo Jesus. Eu sou o caminho, seguindo o caminho, seguindo Jesus. Saulo era natural de Tarso, filho da tribo de Benjamim, da mesma origem de Davi. Ele era filho de comerciantes ricos, como eu disse, cidadão romano. Ele era fariseu, filho de fariseu. Foi circuncidado no 8º dia, na raça de Israel, na tribo de Benjamim, hebreu. E quanto à lei, ele era fariseu. E quanto ao zelo, ele era perseguidor da igreja. E quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Isso está lá em Filipenses. Veja. Então, Saulo, ele era aquele homem que foi gerado e que foi criado e foi um grande soldado romano, vamos dizer assim. E a sua missão era perseguir os cristãos. Bom, Saulo então foi transformado num perseguidor de cristão. O que eu vou fazer com o que fizeram de mim? Vou perseguir os cristãos. Foi isso que fizeram de Saulo. Foi para isso que ele veio. Foi para isso que ele foi devidamente instruído. Né? Porque como diz aqui, ele foi circuncidado no 8º dia. Quanto à lei, ele era fariseu. Quanto ao zelo, ele era perseguidor da igreja. Mas quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Ou seja, é para fazer assim, nós vamos fazer assim. Não, está dizendo que tem que ser assim, vai ser assim. Está dizendo que eu tenho que apedrejar fulano, nós vamos apedrejar fulano. Então, o que fizeram com Paulo transformou ele neste assassino. Ele foi um assassino, sim. Então, quando nós percebemos isso, essa história de Saulo, e de repente, em meio à ida dele para Damasco, ele foi, né? Nós temos Atos 8 que diz claramente, e Saulo, veja atenção, aprovou a morte de Estevão. Saulo persegue a igreja. Porém, naquele tempo em que ele estava indo para continuar a sua missão, ele na estrada de Damasco foi surpreendido pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Deus ali com ele, né?
chamando ele. Ora, me veio de novo a pergunta. A pergunta que nós começamos nossa palavra hoje. Não importa o que fizeram de mim, o que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim. Então, Saulo, nesse encontro, ele é transformado em Paulo. Nós já vimos sobre isso. O que eu vou fazer com o que fizeram de mim? E o que Deus fala com ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? Não é a mim que você está perseguindo. E naquele momento, naquele encontro, naquele tumulto, naquele reboliço na vida de Saulo, ele então se transforma em Paulo. É enviado até Ananias. Ananias ora por ele, cura ele, porque ele havia ficado cego. E o que acontece? Ele vai para ser um pregador, um anunciador. O que o Senhor fez com o que fizeram de Saulo? Transformou ele em Paulo. Transformou de perseguidor para anunciador da mensagem. Olha que lindo. Saulo, então, transformado, recebe ali, então, toda a forma dele poder ser alguém a contribuir de maneira tal para o reino de Deus, para o reino de justiça, para o reino que o Senhor então atribui, não só a ele como aos discípulos, atribui a nós, a mim e a você, a igreja. Ah, meu querido e minha querida, eu volto à frase. O que vai fazer você com o que fizeram de você? Para Sartre, você sai dessa situação sozinho. Afinal de contas, você é um indivíduo. Para Kierkegaard, você se ajuda, mas sem a ajuda do Senhor. Não tem como. Porque o Senhor move, porque o Senhor libera, porque o Senhor transforma, porque o Senhor restaura, porque o Senhor pega-nos com um vaso de barro e nos refaz, faz de novo. Ele faz de novo. Ele nos cura, ele nos lava de dentro para fora. É esse Deus que nos transforma, que nos regenera. Ah, queridos e queridas. E Paulo, então, ele foi transformado e ele nem sabia que seria transformado, meus amados. Ele era perseguidor, ele teve aquele encontro e dali acabou. O que fizeram com Saulo ficou para trás, ao ponto de, em 2 Timóteo, capítulo 4, 7 e 8, olha o que escreve para Timóteo. Olha que ele, Paulo, escreve para Timóteo. Combati o bom combate. Terminei a minha carreira. Guardei a fé. Desde já me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará. O Senhor naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que tiverem esperado com amor a sua aparição, a sua volta. Olha, então, nós encontramos aqui um Paulo, ao final quase da sua carreira, declarando: combati, trabalhei, guardei a fé,
e aguardo de maneira ansiosa a volta do meu Deus, a volta do meu Jesus, para que eu possa encontrar com Ele, ou a minha partida, que foi o que aconteceu. O que eu vou fazer com o que fizeram de mim? Jesus nos salvou. O que Ele fez com o que fizeram dele, nos salvou. Saulo, fizeram dele um guerreiro, fizeram dele um assassino de cristão, mas o Senhor foi lá, peraí, opa, de agora em diante você vai ser um anunciador, de agora em diante o que fizeram com você vai ficar para trás. Por isso Kierkegaard tinha essa convicção de que o indivíduo, ele é responsável sim por aquelas mudanças, pelas necessidades de mudança, pela necessidade de virar, de conversão, mas sem Deus nada acontece plenamente. Amados, vocês já depararam com aquela situação de que eu me basto? Vocês já depararam com aquela frase, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada, eu não preciso muito menos de Deus? Que Deus? Eu que não levanto e vou trabalhar, não. Eu que não pago as minhas contas, não. Sim, verdade, nós que não vamos atrás, não. Mas nós estamos vivos. O sopro de vida está sobre nós, para quê? Para que nós peçamos ao Senhor que nos guarde, que nos ajude, que nos transforme. Pai, o que eu vou fazer com o que fizeram de mim? O que eu vou fazer com aquele sofrimento que eu passei? O que eu vou fazer com as ameaças que eu sofri? O que eu vou fazer com a injustiça que fizeram comigo? O que eu vou fazer se eu, Cristina, tive problemas na minha infância, na minha adolescência, na minha vida adulta, com situações que envolviam meu pai? O que eu vou fazer se eu estou dentro de uma situação em que eu não consigo sair, porque o que vou fazer com o que fizeram de mim? Enquanto eu penso o que eu vou fazer, a violência que eu sofri, a vida está andando, a eternidade está por chegar e eu ainda não encontrei força para sair dessa situação, para me refazer, para me reconstruir, para me reabilitar. Então, quando nós pensamos nesse Cristo, quando nós pensamos na maravilha que é sermos dele, nós podemos pensar, o que eu vou fazer com o que fizeram de mim? Peraí, eu posso primeiramente falar, Deus, Senhor, me ajuda porque eu não tenho um plano. Ah, Senhor, eu achei que eu teria, mas eu não tenho. Me mostra o que eu vou fazer, me ajuda a ler algo, a encontrar com alguém, a conversar com um amigo, a conversar com um psicólogo. Pai, me dá estratégia, porque o que eu vou fazer com o que fizeram de mim? O que eu vou fazer com o que me transformaram? Não é porque lá atrás, lá na minha adolescência, lá com meu avô, eu fui alguém que presenciou tanta coisa, que eu preciso dar continuidade a esse ciclo de situações. E eu vou ali saindo do ciclo, entrando no ciclo, e o ciclo, e ali eu vou fazendo, e eu vou sendo, e eu vou fazendo, e quando eu assusto, eu já estou com a idade tal de que eu percebo o tempo que eu perdi.
E talvez quando eu percebo o tempo que eu perdi, eu caio numa depressão, numa ansiedade, numa tristeza, porque eu perdi. Mas, amado, preste atenção, mesmo que você ainda não tenha encontrado o que eu vou fazer com o que fizeram de mim, é tempo de você saber que você tem um Deus, que independentemente de qualquer coisa, você pode ser nesse exato momento tocado pelo Espírito Santo de Deus, para que você seja resgatado, para que você seja retirado dessa escuridão, para que você seja retirado dessas lembranças que não te fazem andar para frente. Nós precisamos então devidamente caminhar para frente. O que eu vou fazer com o que fizeram de mim? O que nós vamos fazer com o que fizeram de nós? O que Cristo espera de todo cristão? Se o cristianismo que temos vivido não nos transforma, precisamos rever para não também atribuirmos a culpa ao outro. Porque nós também somos passíveis disso. Foi o outro. O que eu vou fazer com o que fizeram de mim? Tá vendo? Tá vendo? Foi assim que aconteceu. Então, não precisa. Não precisa continuar esse ciclo. Não tem necessidade. Porque Cristo nos chamou para a liberdade. Cristo foi para a cruz para nos libertar. Ele me libertou, Ele te libertou. Ele não foi para a cruz em vão. Ele não foi cumprir protocolo, como a gente tem ouvido aí nesse ano, né? Quase 1 ano e 2 meses, aliás. Protocolo disso, protocolo daquilo, protocolo para sair de casa, né? Aliás, tem sido um protocolo só na nossa vida. Para sair, põe máscara, leva álcool gel, entra num lugar, pega o que precisa, passa álcool gel nas coisas, vem para casa, toma um banho. Não tem que estar aglomerado, não tem que estar junto com a outra pessoa. Se vai conversar com alguém, mantenha o distanciamento, converse com a pessoa, de máscara, com cuidado. Não são assim os protocolos de hoje? Que, aliás, estamos aí por ainda online. Ainda online. As vacinas estão chegando. Glória a Deus. Mas ainda não chegou. Não chegou para mim. Não chegou para o pastor. Não chegou para você, para fulano. Mas chegou para algumas pessoas. Isso é um bom sinal. Vamos nos alegrar. Pelo menos. Por isso o protocolo. Por isso o cuidado. Por isso o culto online. Por isso estamos online. E como eu disse semana passada, não desista. Persista. Persista. Então, continuando, né, para a questão da culpa, para não atribuirmos culpa no outro, somos livres e podemos diagnosticar o que nos falta para sermos cristãos autênticos, discípulos de Jesus. O que a igreja fez comigo, o que fulano fez comigo, o que meu amigo fez comigo. Olha, o existencialismo de Sartre não poderá nos ajudar de maneira sobrenatural. Mas o existencialismo de Kierkegaard pode nos ajudar. Porque para ele parte do pressuposto de que sem Deus, sem fé, é impossível agradar a Deus. É impossível sairmos do lugar que nós estamos. O que aprendemos com o martírio de Cristo? Com a caminhada de Paulo? Com os obstáculos da vida cotidiana? Não importa o que fizeram de mim, o que fizeram de ti, o que fez de nós, ou o que fizeram de nós. O que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim. E esse eu é acrescido do eu sou, porque o eu sou está conosco. O eu sou nos ajuda, o eu sou nos tira daquela situação que nos colocaram, ou daquela situação que
episódios da vida eu fui entrando. Ele pode nos tirar. Você pode buscar ajuda médica, psicológica, emocional, mental, tomar uma medicação, fazer exercício, alimentar bem. Agora, o espiritual, é Ele que te faz. É ali que está Deus. É ali que o Senhor está agindo no sobrenatural. Porque no natural, Deus age através daquilo que temos. Age através do nosso trabalho, age através da medicação, age através de uma conversa, age através de um momento de sair, andar, sem preocupação. E ali Ele vai agindo. Mas o sobrenatural é Deus quem faz. É Ele quem nos move a convertermos genuinamente, como foi com Paulo. Como foi com Saulo? Saulo, Paulo. Você está precisando de que o seu nome seja mudado? Ou você vai ficar carregando para sempre aquele nome? Saulo, assassino, pregador, anunciador? Ou nós vamos ficar na filosofia de Sartre? Não. A hora que eu quiser, eu resolvo. A hora que eu desejar, vai ser assim. Talvez nós vamos ficar até morrer desse jeito. E lá no nosso leito de morte, talvez nós não tenhamos tempo. Que, aliás, é algo que muito tem me incomodado. Todas as pessoas aí que têm morrido. Essa semana eu postei, nós estávamos em 362 mil pessoas, agora já está muito mais. E eu sempre estou pensando nisso, aquele que morreu sem poder falar nada, né? Sem poder resolver o que fizeram de mim. Entende? Está entendendo o que eu estou dizendo? Você está aqui comigo? Você está vivo, glória a Deus. Você se livrou de situações difíceis, glória a Deus. Ah, pastor, a pandemia ainda não acabou. Não, não acabou. Cuidado para as mentiras por aí. Cuidado com... Dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Não, ainda não dá para fazer nada. Ainda dá para fazer coisas pontuais. Eu tenho que trabalhar, eu vou com cuidado. Eu tenho que visitar uma pessoa, nós pastores, vamos com cuidado. Eu tenho que ir no mercado, eu vou com cuidado. Eu tenho que ir no centro, que aliás, né, nessa nova fase aí, vai abrir, vá ao centro, se já comprou alguma coisa, mas vá com máscara, leve o seu álcool, vá lá, pega o que você precisa e volta para tua casa. Não é tempo de churrasco, não é tempo de... Aliás, a carne está uma beleza, então nem é tempo mesmo. Queridos e queridas, povo de Deus, nós vamos encerrando esta palavra. Eu comecei então com Isaías 53, homem de dores. O Cristo que foi levado, o Cristo que foi chicoteado, que foi machucado. O que eu vou fazer com o que fizeram de mim? Se fosse assim a pergunta de Cristo, eu vou salvar a humanidade. Eu vou para a cruz, estou na cruz, fui para a cruz, mas eu desci dela. Eu fui para o túmulo, mas eu saí dele. E eu hoje envio o meu Espírito Santo para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Essa é a verdade do Evangelho. Essa é a verdade da vida com Cristo. Não importa o que fizeram de nós. Quando nos posicionamos, seguimos em atitude, coerente, honesto, as muralhas são derrubadas. Não importa o que fizeram conosco, isso não vai fazer mais sentido no nosso presente e muito mais no nosso futuro. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Veja bem,
Sartre acreditava que o homem que podia mudar sua situação, mas Kierkegaard sabia que Deus sempre ocuparia e ocupa e ocupará as nossas vidas, nos ajudando a transformar. Meus amados, o que você vai fazer com o que fizeram de você? A mim, pastora, me fizeram boas coisas e eu me transformei numa boa pessoa. Glória a Deus! Mas isso não te impede de seguir a Cristo, para que Cristo transforme o seu cristianismo num cristianismo amplo, num cristianismo de ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Você está fazendo isso? Ou por conta da pandemia, a pandemia, né, o que eu vou fazer com o que a pandemia fez da minha fé? Eu não estou, sabe, a minha fé está tão fraca. Como nós falamos, né, esse negócio de internet, eu já estou... De fato, como eu falei semana passada, nós também. Mas é o caminho que nós temos, meus amados. E aí eu te faço uma pergunta. Preste atenção na minha pergunta. E se a igreja não pudesse abrir, hein? E se por qualquer outro motivo? E se nós fôssemos do tempo da perseguição? Ou morássemos num país de perseguição de verdade? E não pudesse mais ter igreja? O que ia acontecer com a tua fé? Ia ser simplesmente eliminada da tua vida? Pronto. Bíblia? Não quero mais. Orar? Não. Essa pandemia? Olha o que essa pandemia fez. O que eu vou fazer com o que a pandemia fez comigo? O que eu vou fazer com o fato de eu não estar podendo ir para a igreja? O que eu vou fazer com o fato de que eu não posso louvar? O que eu vou fazer? E enquanto nós ficamos perguntando o que eu vou fazer, Jesus está voltando. O reino de Deus está vindo. E talvez nos pegue de que forma? O que eu vou fazer com o que fizeram de mim é me posicionar diante de Deus, para que a minha vida seja transformada, para que eu seja uma nova criatura. Mas é de verdade, amados, porque não adianta você enganar, você pode enganar todo mundo, mas a Deus não. Então não adianta você fazer confete, não adianta fazer pose de crente, né? Pose de crente? Não. O que nós precisamos então é fazer essa pergunta para nós essa semana. O que eu vou fazer com o que fizeram de mim? Eu sei que eu não vou seguir a Sartre, porque eu sei que eu preciso de Deus. Eu sei que eu tenho um Deus grandão, que pode tudo, que pode me ajudar, que pode me mostrar o caminho, que pode me refazer. Me refazer. Eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é fiel. Ele é fiel. Eu preciso ser fiel. Ele é fiel. E eu preciso ser fiel. Que seja assim. Que seja assim na nossa vida. Crentes convictos, discípulos e discípulas nos caminhos da missão, anunciando as boas novas da graça. Meus queridos, a nossa ação social está aí programando muitas coisas. Vidas sendo transformadas, levando a palavra da salvação para que aquelas vidas não fiquem o que eu vou fazer com o que fizeram de mim, mas a oportunidade que Deus está dando para que vidas sejam transformadas. Que seja assim na nossa vida, na nossa igreja, independentemente do que estamos vivendo, independentemente do que você viveu, do que eu vivi ou do que nós estamos vivendo. Ele é Deus e Ele pode todas as coisas. Com Ele nós temos segurança para caminharmos em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Deus maravilhoso, Pai,
Filho e Espírito Santo, seja com todos nós, seja com as nossas famílias. Pai, alcança os enfermos, alcança os enlutados, alcança, Senhor, os corações que estão sofrendo por conta da pandemia, especialmente das perdas. Pai, alcança os nossos queridos, as nossas famílias, filhos, filhas, os nossos pais, alcança os nossos avós, os nossos sobrinhos. Pai, derrama da tua graça, derrama do teu cuidado. Pai, alcança as nossas crianças, Pai, e faz delas crianças, jovens de Deus, que nós, responsáveis por ela, possamos ajudá-las na caminhada, em nome de Jesus. Nós assim finalizamos sabendo que o Senhor é o nosso pastor e isso nos basta. Deus te abençoe, graça e paz. Uma semana na pergunta, hein? Não esquece. E em perguntando, saber, Ele vai me ajudar. Amém? Deus abençoe.